Olá, eu sou a Milene do canal Entre Viagens e Livros e hoje eu tô assim, arrumadíssima, coloquei um vestido chique, coloquei um brinco bem bonito, porque hoje nós vamos conversar sobre uma pessoa muito elegante, né? Extremamente chique. Eu estou falando então da Evelyn Hugo. Hoje eu trago para vocês a resenha deste livro maravilhoso, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Quem me segue no Instagram viu que durante o mês de janeiro eu e meu marido fizemos uma viagem bem gostosa e eu, obviamente, levei alguns livros, né? Porque o coração do leitor é assim, a gente pode estar em qualquer lugar do mundo, mas a gente tem que ter um livrinho ali junto, mesmo que você saiba que talvez não dê tempo de ler. E aí, no começo da viagem, realmente não estava dando muito tempo, eu tentei ler em alguns momentos que tinha ali mais de descanso e tal, mas normalmente a gente saía muito cedo, chegava muito tarde. Então, chegou um determinado ponto ali que eu tinha lido, assim, 30 páginas do livro. E aí a gente chegou então num resort e tinha piscina e tudo mais. Teve um dia que a gente resolveu só ficar ali aproveitando a piscina. E eu peguei esse livro, cuja leitura eu estava ainda bem no comecinho, e gente, eu quase acabei já logo nesse primeiro dia. Então, quando eu falo que eu li esse livro numa sentada, realmente foi mesmo, porque eu tinha lido assim quase nada dele antes desse dia, e aí eu já quase terminei o livro. E aí no dia seguinte, na parte da manhã, eu peguei, li as últimas páginas que faltavam e terminei. É muito bom, é um livro assim viciante, você não quer parar de ler. Pelo menos essa foi a minha experiência. Esse livro foi escrito pela Taylor Jenkins Reid e eu sei que ela se tornou também muito conhecida com um outro livro que ela tem, que é o Daisy Jones and the Six. Esse eu ainda não li, mas assim, se for tão contagiante quanto esse aqui, tenho certeza que eu vou gostar. Então esse livro, ele traz pra gente basicamente assim um relato da vida dessa personagem principal, que é então a Evelyn Hugo. Ela é uma mulher latina, ela já está com 79 anos de idade e ela resolve então contar sobre a sua vida, contar sobre a sua trajetória. E é curioso porque ela foi uma atriz de Hollywood, ela se tornou muito conhecida, então as pessoas achavam que sabiam muito sobre a vida dela por causa dos escândalos, das notícias, das fofocas, né, sempre sensacionalistas que eram veiculadas ali nos meios de comunicação ao longo da carreira da Evelyn. Mas na verdade ela vai mostrar pra gente que o que as pessoas sabiam não dava conta assim nem da camada mais superficial ali da vida dela. Então tem toda uma série de coisas ali que ninguém nunca teve noção, né? Ninguém nunca imaginou que tivesse acontecido. E isso é o que acontece, na verdade, na vida de qualquer pessoa pública, não só assim dos grandes atores, atrizes famosos, como também assim qualquer pessoa ali mais conhecida no Instagram e tal, a gente sempre escolhe aquilo que a gente quer mostrar das nossas vidas para as outras pessoas. Então, na verdade, ninguém conhecia a fundo aquilo que realmente aconteceu com a Evelyn Hugo. E aí então a Evelyn chama a Monique Grant, que é uma jornalista ainda em início de carreira, para ser então a autora da sua biografia. E a Evelyn conta a ela tudo o que aconteceu ali de mais relevante, de mais importante durante a sua vida. E eu achei curioso quando eu peguei esse livro em mãos, na verdade foi a primeira coisa que eu pensei, é que eu falei assim, poxa, o livro é para contar sobre a vida dela e o título é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, né? Colocaram justamente no título os maridos e não algo referente a ela, como se esses maridos fossem aí o principal da sua vida, fosse mais importante do que ela própria. E aí, durante a leitura, você vai entender que não é bem assim. Inclusive, eu não vou ler para vocês aqui, mas quando vocês chegarem lá no final do livro, quando vocês estiverem assim no último parágrafo do livro, lembrem-se do que eu tô falando agora e voltem aqui para comentar, porque realmente, assim, o que ela diz lá no final do livro é um resumo, assim, da personalidade da Evelyn e também uma resposta para todo mundo que fica sempre pensando que os sete maridos vão ser aí o principal. Enquanto você faz a leitura desse livro, você se dá conta justamente de que esses maridos foram ali um pretexto, foi uma forma que a autora criou, vamos dizer assim, né, de conduzir a narrativa. Então ela dividiu o livro de acordo com os maridos que a Evelyn teve, né? As partes do livro são formadas dessa maneira, mas na verdade o foco todo é na Evelyn, é nos sentimentos dela, em tudo o que aconteceu com a sua vida e que os maridos praticamente
foram, assim, acessórios decorativos, né? Alguns tiveram ali algum papel mais importante ou outro, contribuíram de alguma maneira na vida dela, ou tiveram até mesmo um papel negativo sobre ela, mas, assim, de fato, essa importância que a gente atribui aos maridos a partir do título e tal, ela não existe. Então, eu achei isso muito interessante, acho que é uma escolha narrativa do autora. E já que eu tô falando, assim, dessa parte narrativa, eu acho que a gente poderia dizer que aqui nós temos um romance de formação. Eu não sei precisamente se a gente pode usar essa nomenclatura ou não, mas acredito que sim, porque aqui a gente tem exatamente toda essa construção, né, da personagem, de como ela amadureceu ao longo desse livro, de todas as transformações, as mudanças, as reflexões pelas quais ela passou aí ao longo de sua vida. E no início do livro ela tá com 79 anos, é o momento em que ela resolve se abrir e contar sobre a sua vida, mas aí a gente vai ter uma volta no tempo, desde quando ela era muito nova, adolescente ainda, e acompanha toda essa trajetória. Então, nesse sentido, é um romance de formação. E aqui a gente tem elementos quase que autobiográficos. É lógico que a gente está falando de um livro ficcional, né? Então foi uma pessoa que escreveu como se fosse a Evelyn narrando a sua própria vida. Mas a gente tem aqui, então, essa característica de ser uma narrativa oral. Então a Evelyn contando tudo o que aconteceu de acordo com a sua perspectiva para essa jornalista que depois vai ficar então incumbida de produzir essa biografia. Já logo no início do livro, a Evelyn vai dizer pra gente que ela é latina, na verdade o nome dela nem é esse, e ela precisou mudar o nome para se tornar conhecida, né, para ter um nome artístico, um nome que pudesse atrair mais pessoas, que pudesse vender mais, vamos dizer assim. E ela muda então características da sua personalidade mesmo, não só a aparência física, como ela muda também a sua maneira de falar, como eu já disse o nome, ela muda alguns trejeitos e tudo mais, para que ela pudesse então se tornar conhecida nos meios ali em Hollywood, que é o seu grande sonho. Ela tem como objetivo de vida se tornar uma atriz, ela quer ser alguém assim muito rica, muito poderosa, tal. Esse é seu objetivo e ela vai fazer de tudo para tentar alcançá-lo. E aí já logo no início do livro, a gente tem um trecho que eu vou ler para vocês que eu achei sensacional, em que ela fala sobre o momento da vida dela. Esse é um trecho também que faz até a gente pensar sobre o quanto ela amadureceu depois, porque aqui a Evelyn já idosa, pensando sobre o que aconteceu com ela na juventude, mas enfim, ela diz o seguinte: nunca tive muita escolha nesse sentido. Ser desejada significava a obrigação de satisfazer os outros, pelo menos era essa a minha visão na época. Lembro que um dia ele falou, no depósito escuro e apertado, com as minhas costas prensadas contra um caixote de madeira: você meio que tem um poder sobre mim. Ele deu um jeito de se convencer de que seu desejo por mim era culpa minha. E eu acreditei. Gente, esse trecho é sensacional, porque em poucas palavras ela resume um pouquinho da essência do livro, dessa personagem da Evelyn, que era extremamente linda, assim, então ela tinha esse poder de sedução, né? Ela era muito bonita, realmente, chamava a atenção de todos ao seu redor. E aí, no início, ela percebe que ela pode usar isso a seu favor. Então, era um peso para ela, né? Ela ter toda essa atenção voltada a si, enquanto era muito nova ainda, uma adolescente. Mas ela percebeu que talvez essa fosse uma maneira dela conseguir atingir o seu objetivo de vida. E ao longo da vida toda, a gente vê como algumas pessoas se aproximam dela apenas por causa da sua aparência, principalmente os homens, né, gente? Sempre pensando em ganhar alguma coisa nessa relação com ela. Então a gente vê coisas assim, trocas que ela precisa fazer, né, para conseguir alguma coisa, ela tem que fazer sexo com alguém, enfim, coisas que são muito comuns no meio artístico, e eu não tô dizendo que é certo de maneira nenhuma, mas muitas mulheres são submetidas a isso até hoje em dia. A gente já teve escândalos aí diversos, né, de mulheres denunciando esse tipo de coisa, e eu imagino que antigamente isso era muito pior, e o livro deixa isso muito claro aqui pra gente. E na verdade o livro traz todo esse lado podre, né, de Hollywood, que a gente sabe que tem, não é um assunto novo, mas é tratado aqui de uma maneira que você fica chocado em algumas partes de ver todos esses aspectos acontecendo ali na narrativa. Então esse livro, ele trata de muitos temas, né? A gente tem aí toda essa questão da mulher sendo explorada, da objetificação da mulher. A gente tem aqui uma denúncia a essa mídia extremamente manipuladora,
né, sensacionalista. Nós temos aqui temas até como o alcoolismo, que aparece também. É um livro que contém muitas críticas, muitas coisas para você refletir, pensar. Eu gostei muito da maneira como a autora escreve, é uma leitura muito prazerosa, muito fluida, que realmente, assim, você consegue ler super rápido. Eu achei sensacional também que a maneira como a autora vai construindo essa personagem leva a gente a acreditar que ela é real, parece que ela existe. Então eu fiquei com muita vontade durante a leitura de entrar no Google e pesquisar sobre a Evelyn Hugo, sabe? Porque às vezes ela comentava ali de alguma roupa, algum vestido, alguma coisa que ela usou num baile, e eu queria entrar no Google, digitar ali e tal, pra ver esse vestido, pra ver como era, ver fotos da Evelyn, eu queria ver capas dos filmes ou pedaços dos filmes que ela gravou. Então, assim, parece realmente que essa mulher existiu, e dá até uma desilusão na gente pensar que ela não existe, que você não vai ter como ver tudo isso que você quer pesquisar lá e ver as imagens e tal. Então, é uma escrita que realmente te convence da existência dessa mulher. Acho isso, assim, um ponto super positivo para a autora, né, que conseguiu ter essa habilidade aí na escrita. E sobre a Evelyn Hugo, não tenho o que falar, gente. Vocês precisam ler esse livro, porque, assim, ao mesmo tempo em que ela é uma pessoa extremamente convencida, até arrogante em alguns momentos, ela também não tá errada, porque, né, ela é muito bonita realmente. Ela fala em um determinado momento, ela fala, ó, eu não vou ficar aqui sendo boba e fingindo que eu não sei da minha beleza, eu sei que eu sou bonita sim, então reconheço isso e tal. E assim, ao mesmo tempo que a gente tem esse lado arrogante dela, a gente tem também muita sinceridade e ela é uma personagem extremamente cativante. E um dos grandes pontos aqui desse livro é a maneira como todo esse lado complexo do ser humano é apresentado aqui, porque a gente tem aqui tudo, né? Então, o que ela fez que ela considera errado, ela conta, o que é certo também. Então, tem alguns momentos que você fala assim, meu, eu não acredito que ela fez isso. E aí depois você fala, não, mas eu entendo ela ter feito isso. Talvez eu no lugar teria feito a mesma coisa. Então o livro representa muito bem essa dualidade do ser humano. Ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mal, né? Sempre existe ali o bem e o mal, talvez em proporções diferentes entre as pessoas, mas assim, existe o bem e o mal em todo mundo. Essa é uma característica inerente de todo ser humano e ela tá muito bem representada aqui. O único porém que eu diria assim para essa narrativa é que a autora coloca aqui então essa jornalista Monique Grant, que é quem vai colher todo o depoimento ali, tudo o que a Evelyn vai falar para depois escrever uma biografia. E eu acho que a Monique Grant ela ficou assim uma peça meio solta no livro. Por quê? Não é que a autora não tenha amarrado bem, não, ela fez isso. Mas eu acho que se a Monique não aparecesse, o livro seria tão bom quanto ou até melhor. Porque, sinceramente, eu não queria ler os capítulos sobre a Monique. Então, a gente tem a maioria dos capítulos é sobre a Evelyn, a vida dela, mas de vez em quando tem um corte ali e entra então na Monique contando sobre a sua própria vida, as coisas acontecendo ali no seu dia a dia. E esses capítulos são os mais chatinhos, vamos dizer assim. Então, são capítulos que não são tão interessantes. Eu acho que se ela não aparecesse, não traria nada de ruim para o livro. Pelo contrário, né? Deixaria o livro melhor ainda. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante é que aqui ela mescla, então, esses capítulos em que a Evelyn vai contando sobre ela própria com os capítulos da vida da Monique, e aí ela intercala, que foi o que eu gostei, com notícias de jornal. Notícias, assim, de jornais muito sensacionalistas, tipo essas revistas de fofoca e tal. Então, às vezes, a gente fica sabendo de alguma coisa que aconteceu na perspectiva do jornal, o que foi divulgado ali, e aí a repercussão que isso pode ter gerado e tal. Só que aí a gente vê em seguida o relato dela. Então, a Evelyn contando, na verdade, a maneira como aquilo aconteceu, o que tá por trás daquela notícia. E assim, gente, é assustador de ver o quanto a mídia distorce as coisas que acontecem, o quanto a mídia manipula essas informações para tentar vender ao máximo possível. Então, é algo realmente assustador e que a gente vê no nosso dia a dia, né? A gente vê isso acontecendo desde grandes jornais até realmente notícias de fofoca. A gente sabe que é assim, mas aqui quando você vê o relato dela e compara com a maneira como isso é divulgado na mídia, sinceramente, chega a dar raiva em alguns momentos, sabe? Dá vontade de você falar, meu, esse jornal, essa revista tem que fechar, porque é muito absurdo as coisas que eles fazem. E é interessante também pensar na reação da sociedade ao que acontece com a Evelyn.
porque ela começa a sua carreira ainda muito jovem, ela até mente a idade por um determinado tempo ali. E a gente tem então aqui toda aquela característica do cinema lá das décadas de 40, 50, 60 e tal. A gente tem uma viagem aí ao longo do tempo. E a gente tem também o preconceito da sociedade na época, que, ok, hoje em dia a gente ainda tem muito preconceito, mas em alguns quesitos naquele momento era pior, e infelizmente tem outras coisas que se mantêm até hoje. Então, até em um determinado momento, a Evelyn diz assim que as pessoas não são muito solidárias com a mulher que coloca a carreira em primeiro lugar. Então, esse é um outro tema que é abordado aqui no livro, né? Esse peso diferente das responsabilidades e das repercussões ali que acontecem com uma mulher e com um homem. Então, às vezes, a mesma ação para a mulher é vista de uma maneira e para o homem é outra totalmente diferente. Tem até um momento em que ela está casada com um desses maridos e aí começam a divulgar, por exemplo, que ela não quer ter filhos, como se isso fosse uma coisa assim absurda. E retrata o marido como alguém que está em casa e coitado, ele quer ter filho e ela não quer, ai que dó, entendeu? Então, assim, uma coisa muito preconceituosa, muito machista, né? A gente tem aqui muito desse machismo representado. Então, o livro trata de temas extremamente importantes. Achei muito interessante também como a autora trabalha as questões LGBTQI+. Então, assim, ela coloca isso de uma maneira muito bem construída, tanto o sentimento dessas pessoas, o que elas passam, suas dificuldades, quanto a posição da sociedade extremamente preconceituosa. E felizmente, né, aparece até no livro essa mudança que foi acontecendo com o tempo, porém a gente sabe que mudou, muita coisa tá diferente, mas que ainda tá bem longe de ser o ideal. Então, ao mesmo tempo em que eu achei esse livro, assim, uma leitura muito prazerosa, muito divertida, que parecia que eu tava, assim, gente, assistindo um filme, eu via tudo na minha cabeça, eu imaginava cenas, eu imaginava as roupas dela, tal, e é muito gostoso mesmo fazer essa leitura, mas ao mesmo tempo tem temas aqui extremamente necessários de serem discutidos, de serem colocados. Então é um livro que eu recomendo para todo mundo. Então, se você ainda não conhece a história da Evelyn Hugo, eu te convido então a fazer essa leitura e depois me conta o que você achou. Tenho certeza que você também, assim como eu, vai se ver encantado aqui por essa personagem, a ponto de achar que ela é real ou de desejar que ela fosse real para que a gente pudesse ver aí os seus filmes e tudo mais. Se você já leu, conta aqui o que você achou desse livro. E é isso então, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo e até o próximo.